a grande pergunta, né? A gente estava discutindo na semana passada, né? Nessa imersão aqui nesse trabalho que a gente vem fazendo, junto com as empresas, cara, qual que é a aderência hoje do Kubernetes? Qual que é a importância do Kubernetes, né? E aí eu acompanho alguns relatórios que são emitidos é, junto com a nossa equipe aqui interna, né, de DevOps, com outras áreas e o mercado. E recentemente saiu uma pesquisa, Wesley, que chama Status Report Kubernetes, né? E aí ela trouxe para a gente alguns prismas interessantes sobre o uso do Kubernetes nas empresas, né? Por que eu estou buscando usar Kubernetes? Por que as empresas estão buscando utilizar Kubernetes, né? E na conversa que a gente Ah, teve inicialmente, sem querer te cortar muito, Fernando, será que você consegue dar um zoom aí pra gente? Porque é cara, assim, agora, eu tô vendo um pouquinho pequeno essa parada aqui pra mim. Vamos ver se... Aê, agora, melhorou. Pra mim, melhorou maravilha. bastante. Show de bola. Então, Fernando, por que eu devo buscar estudar Kubernetes? Por que as empresas estão tão motivadas em utilizar Kubernetes, né? E aí, nesse relatório recente, agora, 2021, né, apontou para a gente que a maior busca da utilização do Kubernetes por incrível que pareça, facilitar a alteração de aplicações que estão em produção, né? Ou seja, eu fazia upgrades e criar essa manutenção de aplicações, e a outra, utilizar melhor ainda os meus recursos. E foi essa conversa que a gente teve, porque a gente estava discutindo justamente um dos benefícios do Kubernetes. Cara, diante de tantos benefícios, qual que é o benefício mais importante para as empresas, né? E aí, isso veio muito à tona, por quê? Porque apesar de existir, né, hoje todo mundo achar que, cara, o recurso ele não é escasso, poxa, a gente tem muito recurso na internet, as empresas de cloud oferecem, os valores são muito atrativos, né? Lógico, por mais atrativos que sejam, né, utilizar o Kubernetes ainda é uma das grandes vantagens para a gente poder utilizar da melhor maneira esses recursos. E quando a gente fala isso, a gente até brincou, né? Que antigamente a gente tinha que comprar, tinha que adquirir máquinas, né? Para aplicações específicas, né? Então, quando eu acabo utilizando o Kubernetes, eu tenho a vantagem de não ter mais uma máquina específica para um workload específico, né? Eu posso fazer um mix e utilizar essa máquina da melhor maneira. Então, eu posso ter várias aplicações, independente da linguagem que ela está sendo executada, dentro do mesmo host, né? Então, não acontece aquilo que a gente tinha lá no passado. Putz, deixa eu preparar uma máquina para rodar Java. Não, agora eu vou ter uma máquina para rodar .NET. Não, agora tem uma máquina para rodar soluções em Python. Então, isso era muito caro. Então, as empresas vê nessa abordagem, né? Como a gente está falando de containerização, né? E aí o Wesley falou muito bem feito. E na sexta-feira, quem não viu o vídeo, corre aí para ver que você vai tirar do ar, né, Wesley? Quem não viu o vídeo, corre para ver. O do esquenta vai ficar, mas nesse sábado, inclusive, a galera tá mais, vamos dizer, tio, vai ter um vídeo específico sobre Docker, Kubernetes, colocando a aplicação que a gente está desenvolvendo na imersão, né? No ar, utilizando esses caras aí do zero, entendeu? Então vai ser bem bacana pra galera. Bacana, por quê? Porque vai mostrar porque o Wesley fez um serviço em Go, se eu não me engano, né, Wesley? Fez um serviço em Go e acabou colocando esse serviço através de um container nessa máquina. Então, cara, começou a mostrar um pouco desses dois benefícios que ainda são muito claros, né? Que a gente acaba escutando muito nas empresas, tá? Então, isso me chamou muita atenção, né? Esse slide aqui, para mim, ele é muito interessante, né? Porque é assim, quem está tomando a decisão de utilizar o Kubernetes ou escolher a plataforma ideal de Kubernetes, a equipe de desenvolvimento, né? Então, isso é muito interessante, por quê? Né? Porque se a gente vem falando muito de DevOps e se a gente vem falando do tema que a gente vai apresentar hoje um pouco dele, vou fazer uma introdução dele, que é o CI/CD utilizando o Oracle DevOps, cara, quem leva a aplicação para produção, quem promove a aplicação para produção é a equipe de desenvolvimento. Então, a equipe de desenvolvimento começa a olhar, então, quais são os benefícios que o Kubernetes tem,
ou quais os benefícios que estão atrelados àquele vendedor de Kubernetes para poder fazer a seleção melhor da stack de tecnologia, né? E isso é muito interessante porque isso vem sendo uma crescente. Em 2020, se eu não me engano, era menor o número de pessoas que respondiam que a equipe de desenvolvimento influenciava na escolha era menor ainda, estava muito atrelado à infraestrutura. Você está vendo que está diminuindo. Fernando, significa que a infraestrutura está tendo um papel diferenciado? É o que eu gosto de falar e o que a gente vem falando na imersão, né, Wesley? No final, todo mundo vai ser desenvolvedor, né? Tanto o cara de infra quanto o cara da equipe de desenvolvimento, né? Mas a equipe de desenvolvimento hoje, ela é importantíssima para a escolha dessas ferramentas que vão estar operacionais, tá? Lógico que há alguns cenários que a gente pode falar que são cenários mais de maior risco para negócios mais consolidados, aonde a tecnologia ela já é derivada pela infraestrutura. Então, as squads têm que acabar consumindo aquela tecnologia específica para dar continuidade, tá ok? Fernando, e esse número aí de 65% está aumentando a quantidade de empresas que utilizam Kubernetes em produção? Sim, vem aumentando a quantidade de empresas. Só que o mais interessante que eu não comentei no início dessa conversa. Esse relatório foi feito com empresas que possuem mais de 1.000 funcionários, ou seja, são empresas com negócios já consolidados ou alguns negócios que estão sendo já consolidados, que estão buscando a digitalização, certo? Se essas empresas já consolidadas vêm crescendo o uso do Kubernetes em operação, minha pergunta, Wesley, o que acontece com as scale-ups? Ou seja, as empresas que não têm ainda um domínio de negócio definido. O que acontece com as startups que têm liberdade e agilidade na escolha também? Muitas squads têm liberdade na escolha das suas soluções. Uma das coisas que eu acho assim fantástico nesse negócio, e eu não sei se todo mundo acompanhou, inclusive, o que o Fernando quis dizer. A grosso modo, tá? Com toda a delicadeza aí que o Fernando fala, para não dizer isso, eu vou falar. Galera, se as empresas grandes, que normalmente são lentas pra caramba para conseguir mudar de tecnologia, tem toda uma burocracia, eventualmente trabalham ali com um sistema muito legado, às vezes está rodando 100% on-premise ainda, e tem toda aquela morosidade para conseguir fazer isso. Já estão rodando com esse nível. As startups, empresas menores, onde o processo de decisão é muito mais rápido e com muito menos burocracia, cara, isso aí é um 2. Então, provavelmente, cada dia mais a gente vai ver um monte de startups, empresas pequenas e médias aí, utilizando cada vez mais essas tecnologias, né? Exatamente, exatamente. E é natural que as empresas grandes tenham essa dificuldade de migração, porque reescrever códigos do legado e transportá-los para arquiteturas de microserviços tem seu custo também, né? E é aquele negócio que a gente fala, tá funcionando, tá trazendo dinheiro, é o melhor cenário. Lógico que tem que mexer, tem que melhorar, né? Isso é importantíssimo, né? Não é porque tudo é cabível de melhora, né? Então, esse número aqui em particular me chamou muita atenção, né? Ainda mais porque a base da pesquisa foram feitas com empresas com mais de 1.000 funcionários. Então, se isso daqui é importante, quais são os requisitos hoje, Wesley, para um cara ser contratado no mercado? Porque isso é uma pergunta frequente, né, nas mentorias, né? E uma pergunta frequente das pessoas, né, que estão buscando uma mudança, né, no que vem sendo realizado. Qual que é o skill necessário para eu poder estar no meio dessa onda, com essa galera, com essas empresas que estão comendo isso diariamente? Dos 6 requisitos mais falados pelas empresas, containerização e conhecer sobre Kubernetes estão entre os 6 requisitos mais importantes. Eu até tive acompanhando a live aí recentemente, uma pessoa falou, cara, eu fui participar de um processo e falaram muito de Kubernetes, citou-se muito sobre Kubernetes, né? E não é à toa, tá?
tá aí. Há um outro estudo da F5 que fala que os CAS, que são os Containers as Services, é a funcionalidade hoje mais buscada na nuvem. Então, conhecer de Kubernetes é super importante para esse cenário que a gente vem vivendo, né? Não é nem para amanhã, para hoje, né? Tá ok? Você está de acordo com isso, Wesley? Cara, com certeza. Para mim, o que normalmente eu falo, tem gente que fala que eu sou muito extremista, e nesse ponto eu sou até um pouco, mas eu acho que eu falo um pouco para chocar, tá? E antes um pouco de Kubernetes. O que eu digo o desenvolvedor hoje em dia que não sabe trabalhar com containers, que não entende de Docker, não entende o que está acontecendo nesse mundo, daqui um tempinho, e um tempo muito curto, vai ser exatamente o desenvolvedor hoje em dia que não sabe Git, né? O cara que não sabe Git não consegue trabalhar em nenhum lugar. Por quê? Ele pode ser o melhor programador do mundo, ele não consegue colaborar o código dele. E a parte de container é a mesma coisa. O cara que não entender nada de container, daqui para frente, né, container já está consolidado. Então, é só uma questão de tempo para que todo mundo já use containers da mesma forma que a gente usa Git. Vai ser algo totalmente normal. E, obviamente, junto com isso, uma das coisas que também já se consolidou, e eu acredito que já é ponto comum entre todas as grandes empresas, o Kubernetes é o novo sistema operacional da nuvem. Né? Então, o desenvolvedor, ele não precisa escovar bit de Kubernetes ou nada disso. Eu vi que o Rodrigo Aragão colocou algo assim: eu acho que containers é o caminho, mas Kubernetes tem minhas dúvidas pelo esforço necessário para realmente ter benefícios, né? E o overhead que uma gestão de Kubernetes traz por trás. Eu acho que esse que é o grande ponto, né? Eu vou dar um exemplo, tá? Que eu coloco. Eu sou um cara, e eu falo isso, inclusive, nas mentorias. Eu não sou o melhor cara do mundo para falar de banco de dados. Por isso que o Fernando participa das mentorias. O cara trabalha na hora. Ele dá uma boa ajuda pra gente. Mas o que acontece? Então, o que eu faço? Eu não me atrevo, né, a chegar lá e ficar tentando tunar meu MySQL, tunar o meu Postgres, mexer com o Mongo. Eu sou o usuário de MySQL, né? Eu sei trabalhar com banco de dados, mas eu não sou um expert. E eu não me meto a ser um expert. O Kubernetes é a mesma coisa, né? Eu sei utilizar o Kubernetes como um cliente Kubernetes, mas eu não me coloco ali para querer gerir o cluster. E da mesma forma que hoje em dia você tem serviços especializados para fazer gestão de banco de dados, um RDS da vida, por exemplo, você tem todos os serviços da nuvem aí tendo gestão de Kubernetes. Então você se preocupa cada vez menos com a gestão do Kubernetes em si e se preocupa mais o quê? Em fazer deploy, que eu acho que é uma das coisas mais importantes.